Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. O maior prejuízo para um ser humano nesta vida é ter vivido crendo e confiando estar vivendo na verdade, porque todo engano produz, ao final, uma desilusão. As desilusões que ficam do lado de cada existência, ou que são sofridas do lado de cada existência, essas podem demorar um pouco, ou podem demorar muito mais, a não ser em um ou outro caso mais extremado, elas acabam sendo diluídas pelo tempo. Já era dito pelos mais antigos ser o tempo um santo remédio. Enquanto o homem, o ser humano, está vivendo no tempo, pode-se dizer serem administráveis as desilusões. A coisa pega é quando o homem, o ser humano, passa para o lado de lá, onde não existe tempo, onde tudo é eterno. Entendemos ser essa coisa de ficar falando sobre a eternidade muito maçante para muita gente, mas entendemos também que não adianta nada se alguém acha maçante ou não. Essa coisa, a eternidade, virá fatalmente no final da vida, no corpo de cada um. Existe um provérbio chinês que diz: se não podes com teu adversário, alia-te a ele, ou junta-te a ele, ou passa para o lado dele. Em outras palavras, é o caso da eternidade. Fugir de sua realidade é tentar fugir de si mesmo. Somos eternos. Em nosso ser mais íntimo, nosso espírito, que em última análise somos nós somos eternos. Então, não teríamos como fugir da eternidade por mais dogmas que inventássemos e por mais crendices que abraçássemos. Sábio, pois, é procurar saber tudo sobre o que vai vir além da existência físico-carnal. Depois do corpinho que vestimos, não sabemos até que dia. E são as Sagradas Escrituras que podem fornecer todas as informações necessárias para que alguém viva tranquilo, em paz, seguro e feliz, sabendo ter uma eternidade pela frente e sabendo poder ela começar a qualquer hora, sem contudo temê-la. O que muitos fazem é, por terem medo da eternidade, evitá-la, quer dizer, evitar comentar sobre ela, como se isso tivesse o poder de anular sua realidade. Os remidos, aqueles que uma vez invocaram o nome do Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, único e todo suficiente, reconhecendo que jamais conseguiriam vencer a eternidade, aliaram-se a ela, transformando-a em amiga. Remido que sabe das coisas, pode dizer, pode afirmar, como afirmou o apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21.
Ao invés de choramingar e de tremer de medo ante a perspectiva da morte, o apóstolo vibrava de alegria com sua aproximação. Enquanto vivendo no corpo, ele vivia em função do Senhor Jesus. Tudo em sua vida girava em torno da obra perfeita do Cordeiro de Deus. Todos os seus momentos eram vividos na proclamação dessa verdade. E foi esse seu testemunho. Mas, tendo estado no paraíso, e tendo ouvido palavras que, mesmo aos remidos, não puderam ser reveladas, segundo aos Coríntios 12, de 1 a 4, a morte, para o apóstolo, tinha o sabor extraordinário da libertação de uma vida que, mesmo vivida em função da proclamação do Evangelho, não podia ser comparada com a vida vivida pelos que já haviam deixado o corpo e que habitavam o paraíso, o jardim de delícias, conquistado pelo Salvador através de seu precioso sangue e conquistado até o arrebatamento para os que nele confiariam e o invocariam para a salvação eterna. Ninguém pode achar graça na morte se não detiver essas verdades. E as provas estão por aí, mostradas todos os dias, por tudo quanto é religioso. São velas acesas, é água benta, são as recomendações, são as intercessões através de rezas e de orações, é a crença no sono do Espírito, é a crença em futuras reencarnações, é a luta na perseverança, é o desespero, enfim. Tudo isso produto da incredulidade naquilo que foi revelado no Novo Testamento. É uma miséria completa que, mesmo havendo revelações do porte das concedidas pelo Santo Espírito ao apóstolo Paulo, pessoas de Bíblia à mão vivam a vidinha que vivem, de angústia em angústia, de tristeza em tristeza, de esperança em esperança, quando o apóstolo afirmou que para ele o morrer seria lucro completo. E o que possuía Paulo, o apóstolo, que um remido não possua? Tudo o que Paulo possuía em relação à eternidade foi o que o Senhor Jesus conquistou para ele na cruz e na ressurreição. E o que o Senhor conquistou para Paulo na cruz e na ressurreição, conquistou para todos os remidos em todos os tempos. O gozo e a certeza de Paulo não eram fruto de nada que houvesse feito ele ou conseguido ele. O que ele fez, o que ele conseguiu através do corpo, vai valer-lhe galardão ou coroa no bema. Para a eternidade de paz, de luz e de felicidade, a conquista foi do Senhor Jesus e só dele. Portanto, qualquer remido consciente pode afirmar, como afirmou o apóstolo: para mim, o morrer é lucro. O problema é que nesse período final da igreja e da igreja de Laodiceia, a maioria dos remidos está agarrada aos valores materiais, mesmo quando pretensamente esses valores são direcionados à obra do Senhor, ou seriam direcionados à obra do Senhor. Infelizmente, os olhos estão mais postos no que existe aqui, embaixo, que naquilo que espera cada remido lá, em cima. A permanência, pois, no corpo grita mais alto. E existe até quem não goste muito, e nem pouco, de falar e nem de ouvir falar sobre a proximidade do fim da vida na carne, nem pela morte e nem pelo arrebatamento. Os planos e os projetos estão aí e visam décadas, senão séculos. Porém, sendo alguém remido,
Seu prejuízo, se houver, ficará por conta do bema, mas ele mesmo será tomado pelo Senhor, por força da eficácia do seu precioso sangue. Problema mesmo terão os que passaram pela vida, ouviram falar do sangue, ouviram falar do perdão e da necessidade de perdão, ouviram falar de perdição, ouviram falar do tamanho do sacrifício do Filho de Deus, ouviram falar do que ele falou quanto ao anúncio do Evangelho: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Mas também ouviram falar e não conferiram sobre uma paternidade universal de Deus, ou seja, que Deus seria pai de todo mundo. Ouviram falar sobre um perdão coletivo, quer dizer, que Deus terminaria por perdoar a todos. Ouviram falar sobre a existência de um purgatório, onde o que restasse dos pecados seria purificado. Ouviram falar sobre um sono para o espírito, isto é, que ao morrer, o homem por completo, corpo, alma e espírito, passaria a dormir, a jazer no esquecimento. Ouviram falar sobre a sobre a existência de reencarnações até o aperfeiçoamento moral. E ouvindo falar, se deixaram levar por qualquer dessas crendices, aborrecendo o que está verdadeiramente escrito nos anais do Novo Testamento, onde reside toda a doutrina sobre o plano salvador. Aborrecendo, porquanto, quando se opta por alguma coisa, claro está que se considerou tudo o mais menos importante. E esta é uma das funções semânticas do verbo aborrecer. O remido, por exemplo, aborreceu tudo quanto não fosse o poder e a eficácia do sangue de Jesus no que respeitava e respeita a salvação eterna. E muitos hoje remidos, depois de décadas vivendo em função de algumas das práticas religiosas existentes antes da invocação, invocaram o nome do Salvador, confiando no poder do seu sangue e, é claro, desprezando, ou seja, aborrecendo tudo aquilo em que anteriormente criam ou creram, como capaz de fazê-los eternamente felizes. Impossível é ser alguém feliz, mas feliz mesmo, sem precisar de festas, de bebidas, de orgias, de viagens ao exterior, da política, de dinheiro, de posição social, e sem qualquer dessas manifestações legítimas algumas, mas todas fugazes, não tendo invocado sincera e conscientemente o nome do Senhor Jesus. Impossível, totalmente impossível, porquanto os que usufruem dessas regalias e ainda não invocaram o nome de Jesus, o Salvador, vivem na corda bamba da incerteza, do medo, do temor. Vivem em função da vida de cá e não em função da vida de lá, onde está o verdadeiro e final tesouro, mas também onde está a perdição. O remido consciente já vive aqui uma vida fantástica, pois vive uma vida de certeza, de paz, de luz e de gozo. As limitações do corpo, a luta pela sobrevivência, pois mesmo sendo o morrer lucro, ele não tem ideias suicidas, já que o seu viver no corpo, que é Cristo, vale para seu testemunho da eficácia do sangue do Senhor. As limitações do corpo, dizíamos, reduzem de alguma forma aquilo que o remido é e possui. Não reduzem quanto à qualidade e nem quanto à quantidade, reduzem quanto à exteriorização.
Mas lá no íntimo, no profundo do seu ser, não existe espaço para dúvida, não existe lugar para incerteza, não existe chance para o medo. Existir como? Se está tudo tomado pela alegria, pelo gozo, pela paz, pela felicidade que o Santo Espírito faz brotar a todo momento por conta da confiança depositada no sangue do Senhor Jesus. A morte para o remido não é inimiga e nem a eternidade gera pavor. Jesus resolveu tudo, tudo mesmo, e tudo de graça. Tinha muita graça se depois do que o Salvador fez, ficasse tudo como era antes para quem o invocasse. Continua tudo como sempre foi para quem ainda não o invocou. Nada do que Jesus realizou significa nada para quem vive apenas repetindo o seu nome, porque essa repetição não vale nada. Mas para quem o invocou, todo nada virou tudo, pois o tudo de Jesus substituiu diante de Deus o nada do remido. A afirmação apostólica foi: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Paulo não estava dando uma de santarrão, não estava dizendo que uma vez que Cristo estava nele, ele não pecava mais, e etc e tal. Nada disso. Ele continuava pecador, e até o principal dos pecadores, 1 Timóteo 1:15. Só que, na economia divina, ele, Paulo, era tido como crucificado juntamente com Cristo, morto juntamente com Cristo, sepultado juntamente com Cristo, ressuscitado juntamente com Cristo e assentado junto a Deus, Pai, em Cristo. Romanos 6, de 1 a 8 e Efésios 2 e 6. E o que Paulo é e era, somos nós, todos remidos em Cristo. Não faz sentido pensar alguém que, mesmo acontecendo tudo isso com o remido, ainda corresse ele algum risco de vir a perder-se, e que a maldita afirmação de que ninguém pode ter certeza absoluta de salvação deveria fazer parte do testemunho do remido. Se mesmo tendo Cristo amado o remido, como afirmou o apóstolo, e se mesmo tendo se entregado à morte por ele, ainda assim houvesse alguma possibilidade de perdição para o tal, o amor de Cristo não valeria nada, e nem teria valor o fato da sua entrega na cruz. Isso está uma conversinha bem bonita, mas é a conversinha que mais se ouve por aí, em certos meios e por certos pregadores. Se ouve e se lê. Isso vai sair bem baratinho. Cristo amou o remido e se entregou por ele. Amou o mundo, como disse conforme registro de João 13,16, e no mundo estariam os que o invocariam para Salvador e como Salvador. Entregando-se pelos remidos, Jesus satisfez todo o peso da cobrança de Deus em relação à culpa dos pecados. E não havendo mais culpa sobre o remido, não há mais cobrança. Só não sabe disso quem vive tentando tapear a Deus com sua religiosidade, com suas obras de caridade, com suas orações e jejuns, com sua pretensa santidade, com sua fajuta perseverança, com sua falsa obediência à lei. Mas quantos viram no Senhor Jesus o tudo de que precisavam para estarem em paz com Deus, sabem muito bem que não há mais nada na justiça divina que os possa apanhar ou que os pudesse apanhar.
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois tendo sido justificados pela fé, têm paz com Deus, tendo recebido a vida eterna como dom gratuito. Possuem agora o espírito de adoção de filhos e podem exclamar: Abba, Pai. Foram salvos pela mensagem da cruz, que é o poder de Deus. Para eles, Jesus foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção. Foram comprados por grande preço e transformados em novas criaturas. Foram resgatados da maldição da lei e vivificados com Cristo. Foram tirados das potestades das trevas e transportados por Deus para o reino de seu amado Filho. Foram remidos pelo sangue do Cordeiro, estando perfeitos nele, que rasgou a cédula escrita por cada um de próprio punho na prática dos pecados, cédula cravada por ele, Jesus, na cruz. Romanos 5:1, 6:23, 8:1, 8:15, 1 Coríntios 1:18 e 30, 6:20, 2 Coríntios 5:17, Gálatas 3:13, Efésios 2:5, Colossenses 1:13, 14 e 2:10 e 14. Sejamos coerentes. Se depois de tudo isso, um remido ainda corresse o risco de perder-se, então o universo não teria um Deus sério e nem teria acontecido remissão nenhuma, nunca. Certo estaria Satanás em se rebelar, se depois de tantas e de tão extraordinárias afirmações, ainda pairasse alguma dúvida sobre o dom gratuito da salvação eterna pela invocação do nome precioso do Salvador Jesus. Não, nem Satanás esteve correto ao se rebelar contra Deus, e nem estão corretos os que negam a certeza absoluta de salvação eterna que têm os que apelaram para o Senhor Jesus e procuraram a eficácia do seu precioso sangue. Existe um Deus sério lá em cima, um Deus sério que leva a sério sua palavra, um Deus sério que não admitiria que nenhuma das afirmações feitas em função da obra perfeita de seu Filho caísse por terra. Na eternidade jamais haverá um "sinto muito" como desculpa para quem invocou o nome do Senhor Jesus, mas não foi obediente, não conseguiu ser perfeito em si mesmo. Quem invocou o nome do Senhor Jesus já o fez por saber-se desobediente e imperfeito. Procurou socorro na obediência e na perfeição do Salvador. E como lhe seriam cobradas obediência e perfeição para a salvação? No final das contas, Jesus seria Salvador ou o quê? É verdade que o nome do Senhor tem sido usado para tudo quanto é manobra e enrolada nesse mundo. Tem muita gente se dando bem e ganhando dinheiro com o nome do Senhor. Mas isso está perto de acabar. Essa turma vai suar sangue nas mãos do anticristo. Mas estamos falando da obra da salvação, objeto do plano de Deus para o ser humano perdido em seus pecados. E aqui, o Senhor Jesus é único e insubstituível. Aqui não existe arranjo nem arrumadinho. Aqui ninguém entra. Na cruz, ele esteve só. Nem mesmo o Pai ficou com ele todo o tempo. Então, a glória de salvar é sua e somente sua. Quem, pois, ao invés de fugir do assunto da eternidade por tê-la como inimiga, a ela aliou-se, invocando o nome de Jesus, está seguro e não tem o que temer. É certo que o inimigo detém o poder da morte sobre os homens naturais. É exatamente isso que causa o terror do homem natural ante a perspectiva da morte. Nada anula esse poder maligno. Nada daquilo que as religiões inventaram e exigem.
nada no cumprimento da lei, nada em rezas ou orações, nada em fidelidade e obediência, nada em perseverança, nada em boas obras, nada em dízimos e ofertas. Para o veneno do pecado fatal na relação do ser humano com o Criador, existe apenas um antídoto: o sangue de Jesus. E o escritor da Epístola aos Hebreus recebeu do Santo Espírito a seguinte informação: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus 2, 14 e 15. A morte do Senhor Jesus anulou o poder que Satanás detinha sobre a morte dos homens, pois tiraria dos que o invocassem a força do pecado, que é a desobediência à lei. Tiraria e tirou. Daí a exclamação paulina: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3, 13. A maldição da lei moral, é claro, resultava na separação total entre quem a transgredisse e Deus, Senhor da lei. Resultava e resulta. Sendo que Jesus se fez maldição pelos que o constituíssem como Salvador pessoal e único, a maldição que deveria cair sobre eles por causa da lei, por continuarem transgredindo a lei, não pode mais acontecer, porquanto ele, Jesus, já se fez maldito. E nenhum castigo pode ser aplicado duas vezes, sob pena de ser considerado injusto quem o aplica ou aplicasse. Já ao profeta Isaías fora dito: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53 e 5. A coisa foi muito bem concebida e muito bem consumada. A lei de Deus exigia justiça contra o pecador, e Jesus, o Salvador, suportou o castigo que a justiça da lei exigia. Logo, a lei não tem mais o que exigir de quem invocou o nome de Jesus, pois ele, Jesus, cumpriu todas as exigências de dona lei. E estando em Jesus, o remido também as cumpriu. O problema continua sobre quem teima em não invocar o nome de Jesus e vive por aí, atrás de Maria, de anjos, de sábado, de domingo, de boas obras, de perseverança e de tentar provar méritos, obedecendo e sendo fiel com a ajuda do Senhor Jesus. Para os remidos, nenhuma condenação pode mais existir. Jesus já acertou as contas com a suprema justiça, pagando até o último centavo. Que houve castigo, houve. Que houve maldição, houve. Que as dores foram terríveis, foram. Mas esse foi um problema de Jesus. É por isso que ele é o Salvador de quem o invoca, como foi Salvador dos que já o invocaram. Ele é Salvador porque nada ficou pendente na obra salvadora. A glória é dele e para sempre dele será. No dia do arrebatamento, a festa será grande, será enorme, luz, glória e paz abundantemente. Você fica de fora se quiser, caro ouvinte. Se continuar teimando, aí o problema será seu. Se isso acontecer, você sentirá na pele o tamanho do problema. O Maitreya está na ponta dos cascos, pronto para assumir o domínio do mundo todo, e a humanidade vai suar, ou irá suar sangue nas suas mãos.
Prepare-se, previna-se. Aos remidos, graça e paz.